Oi, pessoal, sejam bem-vindos à primeira live do ano de 2025. Fico muito feliz em voltar a fazer live, da gente estar em contato para a gente falar um pouco sobre consultoria de alimentos. É, Hoje a gente vai conversar, como eu falei para vocês, coloquei um bannerzinho, a gente vai falar hoje sobre quais são os serviços que o nutricionista pode oferecer na sua consultoria de alimentos. Então, eu vejo que algumas pessoas abordam a consultoria de alimentos como se a consultoria de alimentos fosse exclusivamente uma, um assunto sobre boas práticas. Então, eles falam sempre muito sobre a consultoria de alimentos como boas práticas de alimentos. Mas eu quero aqui junto com vocês abordar que o leque da consultoria de alimentos, ele é muito abrangente. Então a gente vai falar sobre a consultoria como assuntos que a gente pode abordar na consultoria que vão muito além das boas práticas. Então, para quem ainda não me conhece, para quem está novo aqui na live, que está novo aqui no meu Instagram ou então aqui no meu YouTube, meu nome é Irene Pessoa. Sou nutricionista, sou consultora em serviço de alimentação há mais de 17 anos e eu ajudo nutricionistas a se tornarem consultores de serviço de alimentação. Aproveita e fala aqui no chat se vocês já fazem consultoria de alimentos. As dúvidas que vocês tiverem sobre consultoria de alimentos, já escreve aqui para mim, que aí a gente vai conseguir bater um papo super legal sobre a questão da consultoria de alimentos. Vamos lá. Esse momento que a gente está aqui junto, essa live, é uma live de aquecimento para a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação. A Semana da Consultoria, a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, ela vai acontecer agora no mês de janeiro, certo? Do dia 20 ao dia 26 de janeiro. E vai ser um momento super importante para quem deseja iniciar na consultoria de alimentos, porque é nesse momento, na semana da consultoria, no momento que nós teremos 3 encontros, né, todos online e todos ao vivo, que eu vou mostrar para você como você pode iniciar na consultoria de alimentos, como eu vou dar para vocês um mapa, um caminho, a forma de você entrar na consultoria de alimentos com segurança técnica, com todo esse conhecimento para você conseguir faturar 10 mil reais ou mais com a consultoria e, além de tudo, você conseguir ter sua liberdade financeira, você ter tempo livre para você conseguir fazer o que você mais gosta e também para você ser reconhecida no mercado, né? A gente sabe que, infelizmente, a nutrição, a gente consegue ver aí na questão da empregabilidade, alguns empregos nos exigem de 40 a 44 horas semanais. Nós nutricionistas às vezes não temos tanto tempo livre quanto a gente gostaria para estar cuidando de algumas coisas importantes nas nossas vidas. A gente fica muitas vezes dentro de um serviço de alimentação por tanto tempo que algumas coisas que são tão caras para nós, a gente não vai ter tempo hábil para estar nos dedicando. Sem contar que a gente sabe que esses empregos de 40, 44 horas semanais, eles não pagam tão bem. Às vezes a gente paga uma faculdade particular tão cara, né? Uma faculdade particular que a gente sabe que a gente gastou um dinheiro muito grande para conseguir se formar, passamos de 4 anos e meio dentro dessa faculdade, e os empregos que são propostos, né, para a gente na nutrição estão muito aquém do que a gente já pagou na faculdade. E aí remete essa questão da gente pensar nessa área da consultoria de alimentos, que realmente dá ganhos muito maiores do que o CLT, nos dá liberdade financeira, nos dá
valorização profissional, porque realmente você ganha muito melhor do que o CLT e você vai ter esse tempo livre para você ficar com a sua família, fazer o que você deseja, sem contar que você não fica somente 40 ou 44 horas semanais dentro de um único serviço de alimentação. Quando você faz consultoria, você roda por muitos serviços de alimentação e dessa forma você consegue ter diferentes atribuições ou diferentes atividades. Cada serviço de alimentação é uma realidade distinta, né? Por isso, quando a gente aborda sobre quais os serviços que a gente pode oferecer na nossa consultoria em serviço de alimentação, a gente vai também pensar nessa questão de que os serviços de alimentação, eles são diversos. E como eles são diversos, as propostas de serviços que nós podemos prestar também é diverso. Então, quando a gente pensa no grande clássico que eu sei que as consultoras que têm cursos online, elas oferecem, a gente pode pensar nos grandes clássicos que é a consultoria em boas práticas. Mas eu queria que a gente pensasse na consultoria em boas práticas em 3 grupos, para você poder raciocinar melhor. E eu sei que você pode estar pensando, Irene, consultoria de boas práticas, né? Eu tenho que fazer manual de boas práticas, eu tenho que implantar as boas práticas, tem a questão do treinamento de boas práticas. Eu te questiono, eu que sou da área clínica, será que dá para eu da área clínica fazer consultoria de boas práticas? Será que isso combina comigo? Será que dá certo eu fazer consultoria? Mesmo eu sendo da área clínica, a questão é que, claro que dá, né? Quantos alunos, e por sinal, uma grande maioria dos alunos, eles estão tentando casar essa questão de ser uma pessoa da área clínica, né? Realmente saiu da nutrição, investiu energia no seu consultório e todo o atendimento clínico, mas também quer fazer um plus, mas também quer adicionar esse ganho à área de boas práticas ou à área de consultoria. Então, uma coisa ajuda a outra. Você gosta da área clínica e vê na consultoria de alimentos também possibilidades, porque realmente dá para casar. Então, eu sou da área clínica, eu faço meus atendimentos de manhã e à tarde eu posso sim trabalhar com as boas práticas e com esse trabalho de boas práticas a partir de conhecimento técnico, porque as boas práticas diz respeito à fiscalização sanitária, diz respeito a documentações, é uma questão um pouco mais burocrática, você precisa de conhecimento técnico e quando você adquire esse conhecimento técnico, você consegue trabalhar casando essas duas áreas, a clínica e as boas práticas, ou a clínica e o que o pessoal adora falar que é a UAN, né? Essas atividades que a gente consegue fazer na questão da alimentação coletiva. E o que eu posso fazer? Quais são os serviços que eu posso fazer quando eu falo sobre as boas práticas? Quais os serviços que eu posso trabalhar com boas práticas? Bem, quando eu falo de boas práticas, a gente pode trabalhar, como eu falei no início, em três vertentes, né? Às vezes o pessoal quer expor muito que você vai fazer implantação e não é bem assim. Você pode fazer consultoria única e exclusivamente indo para um local e elaborando a documentação sanitária. Então, eu vou até um serviço de alimentação, coleto todos os dados, aqueles dados vão me ajudar a estruturar a documentação sanitária, certo? Os erros que eu encontrar, eu vou fazer o plano de ação que vai estar anexo ao manual de boas práticas e aí eu vou escrever os POPs, porque a gente sabe, e a lei aborda isso, né, no ponto 11.1, que a gente tem que entregar e apresentar para o fiscal sanitário no ato da fiscalização
o Manual de Boas Práticas e os POPs. Então, quando eu vou para um serviço de alimentação fazer de forma exclusiva a questão da documentação sanitária, eu pego os dados do serviço de alimentação para eu escrever o Manual de Boas Práticas. Os meus erros vão ficar em anexo ao Manual de Boas Práticas, que se chama Plano de Ação. Nós vamos ter também, anexo a tudo isso, ou então, se você quiser uma documentação à parte, os POPs, e a gente sabe que são obrigatórios 4, e a gente vai ter um negócio chamado instruções de trabalho, e a gente pode ter várias, algumas obrigatoriamente exigidas lá no 4.11 da RDC 216, e algumas que você pode acrescentar a partir da necessidade do serviço de alimentação. Irene, então quer dizer que eu posso ir para um serviço de alimentação, pegar todos os dados, fazer manual de boas práticas e entregar? É isso? É isso. E aí você vai cobrar pela elaboração dessa documentação sanitária. Não obrigatoriamente você é obrigada a implantar essa documentação. Você não se responsabilizará pelo serviço de alimentação. Tanto é que no meu curso sobre boas práticas, no meu curso de elaboração de manual de boas práticas e POPs, eu explico, a gente cria, eu já entrego para vocês a criação desse documento, revisto pela Vigilância Sanitária aqui de Fortaleza, enfim, eu passei por algumas autoridades sanitárias essa documentação, que a gente aborda, nessa documentação aborda que você foi contratada exclusivamente para fazer documentação sanitária, especialmente para você fazer manual de boas práticas e POPs. Você não tem responsabilidades técnicas, legais em implantar. Se você fez um manual de boas práticas, viu erros, e esses erros, quando um vigilante vier a um momento posterior e os erros não forem adequados, não é sua responsabilidade isso. Você não vai ter nenhum problema legal por conta disso. Justamente porque você colocou naquela documentação aquele documento que descreve que você foi contratada exclusivamente para elaborar essa documentação sanitária. E daí, todo esse raciocínio me remete à seguinte coisa: você pode, sair de uma área como a clínica, como a saúde coletiva, fazer documentação sanitária, mas veja como existem nuances. E daí, o que eu indico para vocês, e sempre vou indicar para vocês, é sempre buscar conhecimento técnico. Porque essas questões burocráticas, essas questões de construção da documentação sanitária, elas precisam ser feitas de forma muito adequada para você, que é um consultor, não ter nenhum problema, E também se munir de argumentos para explicar que, por exemplo, você foi contratada exclusivamente para elaborar essa documentação sanitária. Então, muitas vezes, você é um recém-formado que está querendo entrar na área de consultoria e aí você vai se questionar, será que eu, recém-formada, já está em janeiro, me formei agora em dezembro de 2024, será que eu já posso ser consultor? Claro que você já pode. Já inicia o ano de 2025 na consultoria de alimentos, já inicia o ano de 2025 com esse pé direito. Mas lembre-se, primeiramente, busque cursos, busque conhecimento e aperfeiçoamento técnico para você conseguir fazer as suas consultorias com segurança. Segurança, porque esse boca a boca, esses clientes que vão falar de você, tenha certeza que são os clientes que vão sempre estar fazendo a melhor propaganda sobre você, São esses clientes que vão dizer, faça com a Soraya, faça com a Sandra, faça com a Maiara, faça com o Cícero o manual de boas práticas, porque eu fiz com eles e eles fizeram, o Cícero, a Maiara, a Sandra, a Soraya, eles fizeram
um manual de boas práticas maravilhoso e eu tenho certeza que eles vão fazer um manual muito bom para o seu serviço de alimentação. Então, o recém-formado pode fazer sim documentação sanitária, pode elaborar documentação sanitária. Se você é da área clínica e quer também dar um plus aí, né, aumentar, dobrar o faturamento, utilizando a área de consultoria, trabalhando na área de consultoria naqueles momentos vagos, naqueles dias que eu não tenho consultório, também dá para eu trabalhar com consultoria. Óbvio, não existe uma única especialização ou uma única atuação da nutricionista ou do nutricionista, né? Eu posso sim de manhã estar no meu consultório e à tarde eu estar fazendo consultoria em serviço de alimentação. Não existe nenhum empecilho para isso, mas o que você precisa saber é que existem nuances, existem construções que você precisa ter conhecimento técnico. E agora, nesse momento, para quem chegou agora, né, quem está chegando, sejam bem-vindos a essa live. Esse aqui é o momento que a gente tá passando, que a gente está, né, se reunindo nessa live, porque há uma live de aquecimento da Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, que vai acontecer nos dias 20 ao dia 26 agora de janeiro. Para vocês se inscreverem na Semana da Consultoria, clica lá no linkzinho na minha bio. Na Semana da Consultoria vai ser um momento super interessante em que a gente vai estar se reunindo ao vivo e eu vou mostrar para vocês o mapa, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para vocês se tornarem consultores de alimentos que têm conhecimento técnico, que têm segurança técnica, para vocês terem liberdade financeira, para vocês terem tempo livre para fazer o que vocês precisam e para vocês também conseguirem faturar 10 mil reais ou mais com consultoria. Então, clica lá no linkzinho na minha bio, escreve aqui eu quero, que eu passo o link para vocês depois dessa live, porque nesse momento agora, nessa live de aquecimento, eu estou falando sobre os serviços de consultoria que vocês podem fazer. Parece um assunto simples, mas eu quero desmistificar muito do que é abordado na internet, que o pessoal só bate no martelo falando sobre boas práticas. Falei sobre a consultoria para elaboração do Manual de Boas Práticas e POPs. Vou falar agora de outro serviço de consultoria, que é a questão da consultoria que você pode oferecer, que é a questão do treinamento de boas práticas. O treinamento de boas práticas não deve estar linkado com nenhum serviço que você oferecer para o teu cliente. Exemplo, fui contratado para fazer manual de boas práticas e POPs, e aí o meu cliente, obviamente, pela situação da empresa, vai precisar de treinamento. Eu posso vender esse treinamento casado com a consultoria, porque eu sei que a consultoria que o treinamento de boas práticas, ele é obrigatório, a vigilância vai exigir de toda forma. A resposta é não pode. Venda de um produto junto com outro, como por exemplo, manual de boas práticas, eu só vou elaborar se você fizer a consultoria comigo. Essa venda casada, ela é proibida, né? Proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, não pode haver essa venda casada, tá certo? O que você pode fazer é, se você fechar esse serviço de elaboração de manual de boas práticas e POPs, depois de você entregar essa documentação sanitária, você pode conversar com esse cliente e explicar que existem outras documentações que são necessárias, como, por exemplo, o treinamento de boas práticas. E daí você pode vender esse serviço de consultoria, né? Não existe uma frequência que esse treinamento de boas práticas precisa acontecer. A lei deixa claro que esse treinamento ele precisa acontecer na frequência descrita nos POPs. Então, o treinamento vai acontecer conforme estiver descrito nos POPs. Se nos POPs estiverem descritos que os treinamentos irão acontecer todo ano, então o treinamento é anual, todo mês, então o treinamento é mensal. Sugiro que se vocês descrevam que esse treinamento deve acontecer
anual. Até mesmo para vocês terem essa liberdade de poder respirar um pouco para fazer um outro treinamento. Havendo necessidade de um treinamento extra para alguns assuntos, vocês podem, sem problema algum, fazer treinamento extra. Lembrando que o treinamento de boas práticas, eles têm que ser baseado naqueles assuntos mínimos que estão descritos por lei. Quando a gente aborda também boas práticas, a gente também aborda a questão de implantação das boas práticas. Aí a questão da implantação das boas práticas, o que ela aborda? A implantação das boas práticas é quando você está dentro de um serviço de alimentação com um contrato de prestação de serviço e daí você vai se responsabilizar para aquele serviço de alimentação estar adequado frente a todos os 88 pontos que estão exigidos na RDC 216. Então, a RDC 216, que possui 88 pontos, o que a gente precisa entender é que, além de manual de boas práticas e POPs, além de treinamentos, e tudo isso tem que estar em contrato, tá certo? Vocês têm que averiguar todos os pontos e todas as exigências ao longo dos 88 pontos da RDC 216 e daí você tem que garantir que aquele serviço de alimentação está adequado frente à legislação sanitária. Então, quando a gente fala de pontos sobre etiquetagem, que está lá no ponto de preparo de alimentos, quando a gente fala de distribuição, quando a gente fala de recebimento e toda a medição de temperatura e avaliação do fornecedor, quando a gente fala sobre a questão do armazenamento do alimento, seja ele de forma a temperatura ambiente ou de temperatura controlada, tudo isso você deve se responsabilizar em relação ao serviço de alimentação. Aí diz respeito à implantação das boas práticas. Existem documentos que você precisa elaborar, planilhas, checklists. Então, tudo isso você se responsabiliza. Mas lembre-se, em nenhum momento você é responsável técnica do local. Nenhum momento. Então, quem é responsável pelo local é o dono. Então, inadequações que você encontrou, e aí vai uma dica super bacana, inadequações que você encontrou, que o dono não organizou ou não adequou, documente via e-mail, escreva em ata, escreva um documento que comprove que você exigiu a melhoria e o dono não adequou essa melhoria. E voltando a pontuar, você que é consultor de um serviço de alimentação, você não é RT, você não é responsável técnico. Então, não existe essa questão desse tipo de responsabilidade. Mas claro que você precisa estar junto ao dono falando sobre todas as adequações que precisam ser feitas. Combinado? Lembrando que dos dias 20 ao dia 26 de janeiro, nós teremos a Semana da Consultoria em Serviço de Alimentação, que nós teremos aí 3 aulas online e ao vivo comigo, no qual eu vou explicar para vocês o mapa, o caminho, o passo a passo para você se habilitar e se tornar uma consultora em serviço de alimentação, com conhecimento técnico e com tudo que você vai nesses 3 dias comigo, você vai entender tudo que você precisa para se tornar uma consultora habilitada, uma consultora que tenha conhecimento e segurança técnica para iniciar na consultoria e faturar R$10.000 ou mais com essa área da consultoria, certo? Para você escrever, clica no botão Saiba Mais, clica ali no link na minha bio, tá certo? Ou escreve aqui Eu Quero, que eu passo para vocês o linkzinho, tá bom? Outra parte outro serviço de consultoria que você pode oferecer diz respeito à questão de gestão, e aí a gente vai ter alguns pontos, né, que a gente pode ofertar com consultoria que diz respeito à ficha técnica de preparo. Então,
Todo serviço de alimentação é obrigado a ter fichas técnicas? Não. A palavra obrigatório remete a uma questão legal. Não é, legalmente não é obrigatório, mas é interessante que o serviço de alimentação ele tenha fichas técnicas, porque só com as fichas técnicas que o serviço de alimentação ele vai mensurar, ele vai ter ideia do custo dos seus alimentos, CMV, e daí ele vai conseguir fazer uma precificação adequada, consequentemente, ele vai conseguir ser um estabelecimento lucrativo. Normalmente, os serviços de alimentação que não têm fichas técnicas, né, não tem noção dos seus custos, são serviços de alimentação que eles não sabem porque eles estão faturando tão pouco, eles não sabem porque eles estão fechando no vermelho. Então, são serviços de alimentação que até conseguem trabalhar e conseguem chegar a um ponto de equilíbrio, mas eles não conseguem entender qual é a questão do problema que leva a eles não serem um estabelecimento lucrativo. Então, o primeiro passo, e parece muito trivial para um serviço de alimentação, que é a ficha técnica de preparo, não são, eu vou lhe dizer que 95% dos serviços de alimentação que estão ativos aí, seja ativo faz pouco tempo ou por muito tempo, eles não têm as fichas técnicas, e aí meio que se justifica porque eles não conseguem gerir adequadamente serviço de alimentação. O serviço de consultoria de fichas técnicas é um serviço bastante lucrativo, visto que todos os produtos do cardápio eles precisam de fichas técnicas. Então, para você fazer a gestão do restaurante, a gestão do serviço de alimentação, absolutamente todos os produtos eles precisam ter sua ficha técnica de preparo. E quando a gente fala de fichas técnicas de preparo, a gente aborda tudo que contempla esse produto, né? Então, se eu falo numa bebida, eu estou falando do custo de gelo, da dose da bebida, das frutas e até mesmo descartáveis que compõem essa bebida, como, sei lá, aquele guarda-chuvinha, né? Até mesmo descartável como um guardanapo. Então, existem o canudo, todas essas coisas que compõem o produto, eles precisam ser contabilizados. Então, a gente entende que o serviço de fichas técnicas é um serviço que tem um grande ticket médio, tem um alto ticket médio, ou seja, paga-se muito bem para o serviço de consultoria, porque todos os produtos de um cardápio precisam de fichas técnicas. E normalmente os cardápios, né, dos restaurantes, eles são muito extensos. E daí dá para você ver a questão do seu preço para fazer essa consultoria, e você pode combinar com esse dono essa forma de pagamento. Mas é um serviço de altíssimo ticket médio. E daí a gente tem o próximo ponto de gestão que você pode trabalhar também, diz respeito às auditorias, às consultorias de compra, às consultorias de gestão de estoque e todo esse fluxograma no serviço de alimentação, desde a questão da compra e de quanto se deve comprar, até esse produto ser preparado. Então, tem também a questão da consultoria de padronização dos pratos, né? Então, nós temos aí outras consultorias como a gestão de compras e controle de estoque e a consultoria de padronização. Por fim, você também pode fazer consultoria, outro serviço que você pode oferecer diz respeito à questão de a tabela nutricional de alimentos, né? A gente sabe que houve agora uma atualização da tabela nutricional de alimentos, então nós temos uma nova legislação para a composição dessa tabela. Nós temos mais cálculos a serem feitos, logo o valor para você elaborar a tabela nutricional aumentou de custo para a sua consultoria. E o valor a ser cobrado na consultoria de formação de tabela nutricional
vai depender por sindicato, por estado, né? E você cobra por tabela nutricional elaborada. Então, se você vai elaborar 5 tabelas, você vai fazer o cálculo de 5 vezes o valor que normalmente o seu sindicato do seu estado, ele exige que você, né, ele orienta, exige, enfim, que você cobre do seu cliente. Bem, é isso, né? Um pouco sobre a questão da consultoria de alimentos. Nessa semana a gente vai estar junto, né, nessas lives, falando sobre consultoria de alimentos. Lembrando que essa é uma live da semana de aquecimento da semana da consultoria em serviços de alimentação. Para se inscrever, clica no link na minha bio ou escreve aqui, fala comigo no direct que eu te mando o link de inscrição. Vai ser um momento super importante para você que quer iniciar na consultoria de alimentos, que quer iniciar com conhecimento técnico, que quer iniciar com segurança. Nesse momento, na semana da consultoria, que vai acontecer nos dias 20 ao dia 26 de janeiro, vou dar para vocês o passo a passo para vocês iniciarem na consultoria e vocês conseguirem faturar 10 mil reais ou mais com consultoria, com liberdade financeira, conhecimento técnico, para vocês conseguirem ser uma consultora com segurança, que eu sei que é isso que quando a gente faz, né, a gente da nutrição, eu sei disso, a gente quer fazer consultoria com segurança, porque muitas vezes a gente não aprende sobre consultoria na faculdade, né? Eles não abordam sobre consultoria de alimentos na faculdade, parece até um mundo à parte da nutrição, e que na verdade eu trabalho na consultoria de alimentos há mais de 17 anos, ou seja, isso já acontece há muito tempo, né? Adorei ver alguns rostinhos novos, fico muito feliz com algumas pessoas novas que entraram aqui na live, né? Algumas pessoas novas que também estão participando do meu Instagram, aqui também do meu YouTube. Lembrando que amanhã nós vamos ter outra live de aquecimento da semana da consultoria. Agradeço a participação de todo mundo e vejo vocês amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau.